Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Irmãos, irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, a minha saudação de paz no Senhor Jesus a todos vocês. Que bom que o Sistema Canção Nova de Comunicação nos proporciona tantos momentos de oração, de meditação da Palavra de Deus, momentos onde nós somos instruídos nos caminhos do Senhor. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, e tenho a alegria de estar com você. Tenho a alegria da sua companhia neste programa Oração ao Pai das Misericórdias. Hoje é sexta-feira, dia 11 de dezembro, estamos vivendo o tempo litúrgico do Advento, e como o tempo litúrgico do Advento é também um convite que a Igreja nos faz para a conversão ao Senhor, a conversão à fé em Jesus Cristo como Messias Salvador, aproveitemos a sexta-feira para viver um dia penitencial. Alguns, de acordo com as possibilidades, fazem jejum, algum tipo de sacrifício, alguma oferta. O importante é aproveitar esse dia penitencial na igreja, de modo que possamos rever nossas escolhas, rever as decisões que tomamos no dia a dia, para ver até que ponto, de fato, estamos comprometidos com o reino de Jesus. Até que ponto nós estamos comprometidos com o reino do Salvador, que é Jesus Cristo. É importante fazer essa revisão de vida. E também, de acordo com as possibilidades de cada um, que busquemos o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação. Estamos nos aproximando do Natal do Senhor e não há melhor forma de celebrarmos o Natal de Jesus do que reconciliados com Deus, reconciliados com a Igreja, pelo sacramento da penitência. Vamos tomar o Evangelho de hoje para meditarmos a Palavra de Deus e também fazermos depois a oração ao Pai das Misericórdias. O Evangelho que é extraído do evangelista São Mateus, capítulo 11, do versículo 16 ao versículo 19. Mateus 11, do versículo 16 ao versículo 19. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: e é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como é importante suplicarmos ao Pai das Misericórdias, em nome de Jesus, suplicarmos a graça da conversão. A palavra conversão, ela vem do grego, que é uma palavrinha que é uma palavra que se chama metanoia. Metanoia, né, traduzida por português, é conversão. Significa mudança de mentalidade, mudança de princípios, de conceitos. Nós não podemos viver a nossa fé a partir dos achismos, e muito menos a partir de mentiras, de fake news, né? Até existem às vezes fake news cristãos, né? Infelizmente.
Não, nós devemos viver a nossa fé a partir da verdade da salvação, que é Jesus Cristo. A partir da verdade da salvação, que é ensinada pela Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. A igreja que tem Pedro, a igreja que tem o Papa como chefe do colégio episcopal, sucessor de Pedro, a igreja que tem um colégio de bispos, um colégio episcopal, que são os nossos pastores, os sucessores dos apóstolos, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, da qual nós fazemos parte pela graça do sacramento do batismo. É importante, irmãos e irmãs, que nós procuremos viver segundo esta verdade, a verdade da salvação ensinada pela Igreja. Bem, na medida em que nós nos convertemos, na medida em que nós nutrimos a nossa mente e o nosso coração desta verdade da salvação, nos tornamos sempre pessoas mais sábias, pessoas conduzidas pelo dom da sabedoria do Espírito Santo. Não é uma sabedoria qualquer, é uma sabedoria que nos ilumina para que os nossos passos, as nossas decisões sejam tomadas de acordo com a vontade de Deus, a vontade da salvação, a verdade da salvação. A sabedoria, portanto, nos torna sensíveis, abertos e disponíveis à vontade de Deus. Com o Evangelho de hoje, Jesus está exatamente alertando aquelas pessoas que viviam uma insensibilidade de fé, uma insensibilidade, pessoas que não se deixavam mover, inspirar pela sabedoria do alto, pela sabedoria do Espírito, e por isso eram indiferentes às graças de Deus. Pessoas indiferentes aos ensinamentos da salvação de Jesus. Como Jesus disse, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Irmãos e irmãs, não podemos ser assim. Pela sabedoria do alto, nós entramos numa dinâmica de conversão, de metanoia, de mudança de mentalidade, para que tenhamos sempre sensibilidade aos sinais de Deus. Sensibilidade, capacidade de acolher a graça de Deus, de modo que realmente possamos viver no mundo em que vivemos, no mundo em que nos encontramos, possamos viver o testemunho da fé, sempre nessa dinâmica de conversão, de produção de frutos de santidade. Portanto, rezemos a oração Pai das Misericórdias, pedindo a Nosso Senhor essa graça da conversão, pedindo a Nosso Senhor que sejamos cada vez mais homens e mulheres sábios, homens e mulheres abençoados com a sabedoria da salvação. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai também a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver segundo a sabedoria do alto. E sobre vós, filhos e filhas do Pai das misericórdias, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.